amigas e amigos que nos acompanham pelo Poa Streaming no programa Despertando Mulheres, toda segunda-feira às 20 horas, aqui no nosso estúdio de vidro, no Shopping Total. Nossos apoios, Shopping Total, e também Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga lá, Móveis do Bem, @Móveis do Bem. E eu estou aqui hoje com as minhas amigas, eu estou com a Julie, estou com a Isabel, estou com a Miriam, e hoje o programa promete. É a segunda vez que tu estás conosco, né, Miriam? Isso. E a Miriam estreou aqui o nosso primeiro programa, a Miriam estava aqui conosco, então hoje será um programa extraordinário, como todos os anteriores, e vamos falar de um tema muito importante, vamos falar sobre o autismo, que na semana passada, no sábado, foi o dia da conscientização, o dia também de sensibilizar a todos, é um dia referência sobre o autismo. O nosso programa que tem a produção, a coordenação de produção da Andréia de Vargas, a direção geral de Fabiano Brasil. Se inscreva no nosso canal do YouTube, do Poa Streaming, se inscreva também no meu canal do YouTube, Andréia Fioravante, e me siga no Instagram, @andreia.fioravante. De pronto, também já quero passar para as nossas amigas para que elas possam dar uma saudação. A Julie, que é mãe de autista, e também ela é a presidente da ACA, e ela vai estar depois, no momento oportuno, falando um pouco sobre isso. Também a Prof. Isabel, né? A Fábio, que nos apresentou, a Fábio diz assim, a Prof. Isabel. Então, daqui a pouco, no meio do programa, eu dizer Prof. Isabel, tu já sabe, né? Então, a Prof. Isabel, que é uma profissional da área da educação, ela é especialista em educação especial e também é presidente do MOAB, também vai estar falando sobre isso. E a Miriam, como eu já falei, que já esteve conosco também, é mãe de autista, e a Miriam é a coordenadora da Confraria Rosé. A Julie, de Canoas, a Isabel, de Cachoeirinha, a Miriam, de Porto Alegre. E enquanto eu me preparava, elas falavam aqui, e eu ouvia, né? Elas falando assim, é a região metropolitana que começa também a se movimentar, e nós estamos com esse encontro aqui maravilhoso. Julie, uma saudação para as nossas amigas e amigos que estão na audiência conosco já. Muito obrigada pelo convite, quero dar uma boa noite a todos, né, presente aqui, a Pro Isabel, a Miriam, a tia Andréia pelo espaço, né, só tenho a agradecer. Bom, eu sou mãe de um filho autista de 15 anos de idade, o Veron, e sou presidente da ACA também, né, que é a associação, é uma associação canoense o autismo em Canoas, né. E a gente também tem um grupo de mães no WhatsApp, que lá a gente tem 115 mães, que a gente auxilia, a gente nos ajuda, a gente dá informações, desabafos, indicações, né, que é muito importante. E a gente tenta, assim, uma ajudar a outra, né? Um grupo de apoio. É um grupo de apoio. E sempre buscando, sempre militando, sempre lutando. E esse grupo de apoio é só de mães de Canoas ou mães de outras cidades também? Tem de outras cidades também. Tem de Sapucaia, de Alvorada, tem de Gravataí. É um grupo com as mães de todas as regiões, né? Sim. Prof. Isabel. Boa noite. Quero, nesse momento, saudar todas, né? Especialmente essas mães, né? Pois, como tu mesmo disseste, né? Eu acho que é na escuta que a gente vai, então, conscientizar as pessoas e a gente vai buscar uma sociedade diferente. Então, eu sou a professora Isabel, sou especialista no campo da educação especial na perspectiva inclusiva, tenho 18 anos de experiência de prática docente com pessoas com deficiência. Me especializei no campo de atuação do autismo. Trabalhei até final do ano passado na sala de recurso, atendendo dentro das escolas, sabendo os desafios que são no cotidiano educacional. O que é essa sala de recurso? Explica para nós. Vou explicar. E, na verdade, eu sou coordenadora do MOAB em Cachoeirinha. O MOAB, então, o MOAB é um movimento, né, que tem em diferentes municípios pessoas, é um trabalho totalmente voluntário, que busca, então, implementar as políticas públicas existentes, né? Então, esse é o papel do MOAB, assim, né? Nós, coordenadores, temos este papel. Quero saudar a Luciana Medina, né, nossa coordenadora do Rio Grande do Sul,
que está também como mãe buscando isso. Mas eu quero dizer que essa pauta, André, eu quero te parabenizar, porque ela é muito importante. Eu acho que enquanto a gente não romper com os muros das casas dessas pessoas, né? E a gente trazer eles para a visão, né? Eu acho que hoje a gente já tem dentro dos espaços das escolas essas crianças, mas eu acho que ainda muitas mães têm esse receio e muitos ainda não têm condições de estar lá. Então, eu acho importante isso. Então, eu quero dizer que nós vamos ter um bate-papo bem gostoso aqui. Muito bom, muito bom. Miriam, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês, prazer conhecê-las. Eu sou mãe do Luiz Fernando, que está com 9 anos de idade, tem um autismo leve, mas não desconsiderável, porque muitas vezes a criança não apresenta exteriormente nada, né? Mas ele não tem. Então, assim, ele é rotulado como uma criança difícil, e não é bem assim. Então, tanto as mães que têm um filho com autismo mais grave têm seus desafios, mas a gente também com autismo leve tem também os nossos desafios. E estamos aí para colaborar com o programa. Bem, já temos aqui os nossos amigos, né? Doutora Raquel Isoton, Eunice Viana, a Fábio, que está aqui também na audiência, a Marilane Nascimento, Rafaela. E compartilhe, nós ainda estamos com o desafio de não termos a transmissão pelo Facebook nesse momento, estamos no YouTube, a maior audiência do programa Despertando Mulheres é pelo Facebook, mas eu conto com você que já está nos assistindo para compartilhar o link do YouTube com suas amigas, familiares e amigos. E a prof. Isabel falou algo muito interessante, ela diz assim, romper com os muros das casas e trazer as famílias, né, para a visão. E era isso que eu comentava com as meninas, porque nós vamos pontuar o nosso bate-papo, o nosso programa de hoje, né, em 3 pontos. Primeiro ponto, aqueles pais que não conseguem identificar os sintomas, como bem a Miriam falava, externamente não se percebe os sintomas, né? É num nível leve o autismo, mas não pode ser desconsiderado, senão corre o risco do pai e a mãe não dar o atendimento, né, adequado, não levar para ter também, né, tanto na escola, enfim, um acompanhamento adequado. Então, primeiro, os pais que não conseguem identificar os sintomas do seu filho, primeiro ponto. Segundo ponto, os pais que identificam, os pais que já têm o diagnóstico, mas não aceitam e podem, com seu comportamento, trazer prejuízos para a criança, para o adolescente, né? E o terceiro ponto, o que também já foi falado aqui por alto, é a questão das políticas públicas, né? Eu não tenho visto muito movimento com relação... Claro, temos hoje movimentos. Eu penso assim, quando não se tem nada, o que surge é visto, né? Mas eu não tenho visto muito se falar da implantação ou implementação, né, de políticas públicas para este caso, e vejo que às vezes se aproveitam outros espaços de outras deficiências para tratar esta. Então, são esses 3 pontos que nós vamos estar aqui tratando com as meninas. Vai compartilhando o link do YouTube, vai chamando mais pessoas. A Eunice Viana, né, ela é uma educadora, pedagoga também, está nos acompanhando lá da cidade de Tapes. E agora, meninas, eu quero que vocês, né, começando aqui pela Julie, me falem um pouco da tua caminhada. As meninas aqui, as 3, militam em favor desta causa nas suas cidades e se envolvendo também com mães de outras cidades da região metropolitana, né? Uhum. E a Miriam tem algo bem especial que eu gosto de referir, que ela é uma empreendedora hoje, uma empresária, e ela passou a ser empreendedora da área que ela está, em virtude da busca de um alimento que agradasse o filho, né? O Fernando está aqui na audiência ali, depois ele vai ter que dar um oi aqui para nós, eu acho. Então, cada um tem uma história, e que bom a gente poder trazer outro significado, né? De uma ansiedade, de uma luta. Hoje ela está empreendendo nessa área. Eu vejo que precisamos trazer um novo significado a tudo para que a gente possa estar vencendo e rompendo.
Julie, me fala um pouco de ti, me fala um pouco do movimento lá na tua cidade, em Canoas, né? Me fala um pouco da tua experiência, da tua luta pessoal dentro desses 3 pontos que nós falamos agora. Bom, na verdade, Andréia, o Veron, né? Eu conheci o autismo através do meu filho, e ele tem 15 anos de idade. Sim. Então, o que aconteceu? Ali, naquele primeiro momento, após ali o diagnóstico, foi aquele momento da aceitação, que é onde vem bastante a dificuldade, né, entre nós pais. Porque como vai ser, né, que tipo de tratamento, e que lugar levar, e ali começou-se uma batalha muito grande. Embora, graças a Deus, eu sempre digo assim, o Veron teve médicos muito competentes, né, que todos encaminharam ele perfeitamente, assim, ao diagnóstico. Só que tu encontra as barreiras no momento que tu vai buscar os tratamentos. E para te entender, assim, um pouco, por exemplo, do Veron, eu trato ele desde 2013 no município de Montenegro. Eu não trato ele na minha cidade. Eu trato ele em outro município, porque na condição dele, nas necessidades dele, a minha cidade não é preparada. A minha cidade não tem. Tu tens que ir, né, a Montenegro 55 para buscar quilômetros. todo o acompanhamento. Todo o acompanhamento. 55 quilômetros. Então, assim, é um desgaste, é um trabalho árduo, né? Eu digo assim, é uma luta contínua, né? Que muitos se apropriam, às vezes, em época de eleições, levantam a bandeira, mas não seguem segurando, né? Não seguem ali no dia a dia, né? Mês a mês, ano a ano, e que se torna muito difícil. E a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de muito amparo, a gente precisa de muita ajuda. Só que, ao mesmo tempo, eu não virei as costas para a minha cidade. Eu permaneci, eu criei o grupo, a gente levantou... Você é a criadora do ACA. Sou a criadora e, assim, do Mãe Amiga também, né? Que é o nome do nosso grupo do WhatsApp. Mãe Amiga é o grupo do WhatsApp. Que ali o ACA é a gente... associação. Isso. A gente não tem sede própria ainda, mas eu creio que em breve a gente vai poder ter. Quantas mães ou pais tem nessa associação? No grupo a gente tem 115, 115. Né? Então, eu digo assim, eu não desisti tanto quanto mãe, mas quanto cidadã também, né? Eu sou presidente, estou à frente, mas a gente sabe que o caminho, assim, é um caminho muito longo. E é muito difícil quem chega conosco e permanece, né? Porque é tudo muito rápido, é um momento, a pessoa se sensibiliza, vem no mês, né? Por exemplo, principalmente que é esse mês de abril, todo mundo posta, né? Isso, eu vi muitas postagens, né? Mas dessa forma não se segue. Então se torna muito difícil e as mães estão cada vez mais desesperadas, cada vez mais desamparadas, precisando de ajuda, e muitas estão cometendo suicídio, né? A gente tá, o índice está cada vez mais alto, né? Eu quero te perguntar isso, né? Tu diz assim, ó, eu saio da minha cidade, ando 55 quilômetros, né? Saio de Canoas, vou até Montenegro para ter o acompanhamento, né? Porque o meu filho é autista severo, né? E quando veio o diagnóstico, veio o primeiro desafio, e me diz uma coisa, como é que fica o acompanhamento para os pais, para os irmãos? Porque como é que eu vou te dizer assim, os pais sofrem um abalo no primeiro momento. Sim, como é que eu vou lidar? É novo? E acompanhamento para os pais, para os irmãos? É muito difícil mesmo. Eu, por exemplo, eu não tive, né? Eu tive ali a ajuda, assistência dos profissionais que cuidavam do Veron na época, que era no Hospital Santo Antônio, aqui de Porto Alegre, né? Até a pediatra dele, nós somos amigas até hoje nas redes sociais, ela acompanha o desenvolvimento dele. E para te teres noção, assim, o meu marido foi até atleta profissional de futebol. E ele teve uma dificuldade muito grande, não por aceitação, ele quanto o pai. Ele teve o problema da aceitação as pessoas em volta, né? De como iriam reagir. Que tem um funcionamento diferente, né, Júlia? Que é diferente, acho que assim. Isso é importante a gente pautar. A questão toda, né? A gente tem um slogan que foi utilizado... no Moab, que foi colocado, né? Autista não tem cara, mas tem coração. Isso. E me diz uma coisa, na associação, na ACA, ou no Moab, vocês têm algum amparo, assim? Vocês têm alguém que
possa dar essa ajuda, esse apoio para os pais na área emocional e psicológica, uma ou outra? O que eu faço no nosso grupo? Antes da pandemia, nós estávamos fazendo palestra, trabalho de conscientização, a gente faz muitos jogos beneficentes de arrecadação de alimento para ajudar as famílias, né? E a gente também tem trabalho com um advogado, tem todo um processo dentro do grupo que a gente busca nos ajudarmos, mas ter o local próprio mesmo, para nos receber e tratar, falta de um espaço físico, não temos. A falta de um espaço físico dificulta também ter profissionais que se disponibilizem para estar dando esse acompanhamento. Também, porque, por exemplo, lá em Canoas tem faculdades que querem disponibilizar profissionais para fazer trabalho voluntário, mas depende de eu ter o espaço também físico. Prof. Isabel, fala aí, Prof. Isabel. E o Moab tem algo assim semelhante para dar esse amparo aí para as famílias? Porque eu vejo assim, ó, se o pai e a mãe não estão emocionalmente bem, eu creio que também dificulta, porque a criança ou o adolescente sente, ainda mais, né? Eles são bem mais sensíveis também. Então, como é que fica isso? Me fala. Bom, primeira coisa, né? Cachoeirinha hoje conta com a Associação Paz e Amor, que é a mesma perspectiva que a ACA tem em Canoas. Tá? Essa associação, inclusive no sábado à tarde, estive lá, grande beijo para a Adriana, para a Kátia, né, que são mães. Eu acho importante a gente entender que essas ações, elas são potencializadas por famílias. E essa angústia que a Júlia traz é uma angústia que a gente vê em campanhas, né, políticas, meses pontuais, que algumas pessoas se intitulam, então, né, se apropriam, né? Exatamente, né? Apropriação dessa causa, mas na verdade nem tem esse entendimento e essa clareza. Né? E aí eu acho que está as maiores dificuldades da implementação de políticas públicas que são bem escritas, mas entre o que é feito e o que está escrito, nós temos ainda um distanciamento bem importante. Então, o Movimento Orgulho Autista Brasil, que é o MOAB, ele tem o seu objetivo de ter, deste grupo, sim, um apoio entre as mães, tá? Mas ele tem uma sede própria em Porto Alegre, tá? Cachoeirinha não tem. Mas nós temos essa parceria com a associação lá. E aqui tem... Aqui tem uma sede. E daí vocês podem, dos municípios, sim, nós dirigir para cá. Vir. Só que acaba ficando também dispendioso, dependendo da cidade. E é exatamente como a Júlia trouxe, né? Eu ainda lamento que essas ações, elas sejam pautadas em ações voluntárias. Elas não são, na verdade, são de pessoas que têm esta amorosidade, esse pertencimento para a causa, geralmente alguém vinculado à família, alguém que está estudando, que se identificou pela causa. O meu caso, né? Eu faz 18 anos que eu trabalho com esta realidade, e eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas, né? O ser autista é algo que é desse sujeito, tá? E essas famílias, por si só, precisam de um apoio. Primeira coisa. E aí, quando a Júlia traz a preocupação enquanto mãe das possibilidades, né, que a gente está vendo aí na mídia, aí quando acontece uma coisa com uma mãe, assim, todas nós ficamos perplexos, né? Né? Mas nós precisamos... Depressão, ansiedade, suicídio. É que é tantas dificuldades que vai desde o quê? Do diagnóstico até tu conseguir o atendimento. Tem a aceitação. Sim. Tem a questão financeira. Sim. Não achar o atendimento na sua cidade. Tudo como isso. Como lidar. Imagina como é que fica a cabeça dessa mãe, desse pai. Preconceito velado. Preconceito. Porque eu acho que é importante a gente trazer o preconceito velado, né? Porque todo mundo diz que está tudo muito tranquilo, mas não está tudo tranquilo. Não. Né? Entendi. Quando um aluno, por exemplo, eu vou falar do caso... Fala da tua experiência como profissional. Por exemplo, alunos nossos, né? Eu vou falar que estavam dentro de um ônibus. Aluno que aparentemente não tinha nada, pegando o ônibus coletivo, regular da cidade, e de repente ele entra numa crise dentro do ônibus. A mãe, então, é hostilizada dentro do ônibus. E o porquê que esse menino teve essa crise? Ele tem pavor de balão. E ele passou próximo de uma loja que ele viu os balões e ele começou a gritar muito. Por quê, gente? Porque a gente precisa entender que o funcionamento cerebral de um autista é diferente.
é um cérebro hiperexcitado. Então, o que acontece, né? Às vezes, uma coisa muito, né, que para nós não traz implicações nenhuma, para ele causa uma implicação bem grande. Então, a sociedade, ela não está, porque ninguém pensou em ajudar aquela mãe. O que a mãe ouviu, e ela me relatou em choro, em lágrimas, foi: eu tive que descer sem dinheiro para pegar um outro ônibus, muitas vezes, né? E desistir, porque ele gritava tanto na rua, as pessoas todas me olharam. Daqui a pouco vem o conselho tutelar, acha que ela está agredindo. Daqui a pouco é o pai e a mãe que não deu educação, isso né? Que escutam. Preconceito e falta de conhecimento. Porque se tu tem uma política pública, claro, dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo, ok, mas não adianta fazer post e botar se tu não divulga, não tem material informativo com conteúdo. Porque daí, se eu não sei, e até olha só, meninas, como que é? Eu estava agora num café e uma criança, e tu falasse agora, isso me chamou a atenção. E uma criança, ela berrava muito e sapateava, e a mãe seguindo atrás, pacienciosa. Só que quando eu ouvi, antes de ver, eu disse, cara, essa mãe tá judiando, porque esses dias eu saí atrás de uma mãe aqui, né, que tava puxando a criança pelo braço, né, às vezes eu não me contenho. E daí eu disse, mas o que tá acontecendo? Mas será que essa mãe tá judiando? E quando vi, eles passaram. O que é? Essa criança estava com alguma dor? Essa criança tem algum grau de autismo? Ou essa criança estava exagerando também no seu comportamento? Ou seja, se eu não tenho a sensibilidade de conhecer um pouquinho, de estar um pouquinho informada, eu vou fazer vários juízos naquele momento. Ou mesmo sem conhecer, mas não vou fazer juízo, eu não sei o que acontece ali. Então nós precisamos ter empatia, nós precisamos ter conhecimento, mas algo muito bom que vocês falaram. Não só no dia 2 de abril, não só no mês de abril. Não. Né? E eu acho que é importante isso, né, André? A gente trazer isso de uma forma cotidiana. Cotidiana, isso mesmo. Porque o abril, ele se consolida em muitas ações que são feitas, e ela tem um objetivo, e eu acho importante, porque se ainda se tem um mês específico, é porque ainda temos muito a caminhar para buscar essas ferramentas de inclusão. E eu digo inclusão em todas as esferas da sociedade. Sim. Em todas. Nós falamos muito, né, eu quero pontuar na questão das políticas públicas, vocês também, mas não é só no gestor. Não é só no gestor público, né? Até porque o preconceito e a falta de conhecimento, né, não vamos só colocar para cima do gestor. Então, o quanto é importante a gente debater, que nem eu disse no início do programa, eu não ouço falar muito. Eu não ouço falar muito, não vejo muita mídia positiva em cima, e eu quero que vocês aproveitem esse espaço e nós podemos retornar também a debater mais, porque o Despertando Mulheres, Prof. Isabel, é um programa que nem eu falei há uns dias atrás, é um espaço, né, para falar dos anseios das mulheres, que também é um anseio dos homens, do pai, do companheiro, dos irmãos, né? Mas é voltado para a mulher, onde nós queremos tratar de assuntos importantes com seriedade. Da mesma forma que eu falo de uma mulher que ela quer, que faz bem para ela usar o Botox, e daqui a pouco alguém pode dizer assim, Andréa, não compara beleza, estética, Botox com autismo. Não, eu comparo, porque, né, tem um exemplo de uma mulher que a doutora Andressa trouxe aqui, que ela tem aquela expressão de brabeza, e aonde ela vai, ela é tida como carrancuda, braba, mal-humorada. Olha o problema emocional dessa mulher. E por que ela procurou a doutora Andressa para botar Botox? Para tirar aquela expressão de brabeza, ficar mais leve. Então, quem sente a dor é que sabe o quanto dói, né? Mas, Miriam, fala um pouquinho para nós, teus desafios, tua caminhada. Sim. O Luiz Fernando... Foi difícil chegar no diagnóstico, porque como era um autismo leve, não tinha as características tão acentuadas. E, então, o primeiro diagnóstico dele saiu com quase 4 anos. Mas eu percebi alguma coisa diferente já com 11 meses, eu percebia uma agitação. Para mim era só uma hiperatividade. Procurei já um neuro quando ele tinha 1 ano e pouco, mas ele mesmo me falou, não tem como diagnosticar nada além da hiperatividade, vamos acompanhando.
Então, foi com quase 4 anos que eu tive o primeiro diagnóstico, era TEA e TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que quase ninguém conhece, eu também não conhecia. E o TOD, ele é, como ninguém conhece, a criança é vista como mal educada, a mãe não dá limite, essa mãe não cuida desse menino, e a mãe, coitada da mãe, sofre todos os preconceitos. Então, ele apresentou o TOD muito mais forte numa fase do que as questões do TEA. Mas eu comecei com a fono. Ele tem os 2 diagnósticos, então, hoje. Hoje, na verdade, o último, que foi o ano passado, a última vez que eu levei ele no neuro, não veio o TOD, veio o TDAH, que não tinha nos outros. Desenvolveu o TDAH. Inclusive, a semana passada eu passei uma semana assim de provação, sabe, de choro, de desespero, porque eu estava tentando, agora que as aulas voltaram, 2 anos sem escola, e agora que as aulas voltaram realmente, ele está no 4º ano sem ter praticamente participado do 2º e do 3º ano. Eu paguei uma professora particular que vinha em casa 2 vezes por semana, porque eu não tinha condições pedagógicas, didática, nenhuma para conseguir para ajudá-la. E aí esse ano eu pensei, não, agora eu acho que está melhor. Que está melhor. Assim, a gente sofreu muito, tanto eu quanto ele. Ele chorava e ficava apavorado, às vezes ele falava, mãe, não fala mais nada. E eu, menina, como que você não sabe? Assim, querendo fica ajudar, nervosa, né? Ansiosa, nervosa, e acaba que, enfim, acaba atrapalhando, né? Eu conversei com a professora particular dela, ela falou assim, olha, ele está vindo muito bem, e do jeito que você faz, pode ser que ele perca o que ele já aprendeu e trava. Entendi. Eu falei, eu vou ter que procurar ajuda. E aí, hoje até conversei com uma psicopedagoga especializada em TEA e TDAH. Foi assim como se achei uma luz no fim do túnel. A gente vai começar um procedimento, vou começar um outro também com uma estagiária em neuropsicopedagogia. E então a gente vai trabalhar isso. O meu desafio hoje é com a questão do aprendizado. Ele tem dificuldade de absorver. Conhecimento formal. Já o meu é autonomia própria, né? Porque o meu não tem discernimento sobre nada. E claro que ele tem o diagnóstico junto com o retardo mental, que é uma das comorbidades do autismo, né? Então ele tem muita dificuldade. Então eu, primeiro nesse momento, quero que ele tenha autonomia própria, né? Hoje eu consegui desfraldar ele com 13 anos, né? Já recém faz 2 anos que a gente conseguiu tirar as fraldas dele. Mas tem o processo da higienização, tem todo um processo ainda, né? Porque ele evolui e daqui um pouquinho ele regride. Então, o autismo tem... eu acho importante a gente pontuar 2 questões, né? Uma é a questão do conhecimento formal. O outro, né, é a questões de vidas diárias, que é a independência. Tá? Para ter mais autonomia em vivências do cotidiano, de casa, e os desafios de uma aprendizagem formal em função do déficit de atenção, em função da dificuldade, porque, na verdade, o que é importante a gente trazer, né? Algumas características e até alguns conselhos para algumas mães. Isso, pontua para nós alguns sintomas, características, né? Para que os pais possam se identificar. Então, eu vou pegar os 2 casos aqui, né? 2 casos com desafios diferentes. E ambos com a sua mesma importância. Nós estamos aqui com grau baixo e grau máximo. Isso. Então, o que acontece, né? E aí nós temos que pensar que as políticas públicas são pensadas para ambos dentro do espaço da escola, tá? Mas com aprendizagens distintas e com desafios distintos. Então, a importância de se ter um profissional com esta percepção de desafios de aprendizagens diferentes. Ambos são importantes para quê? Para se desenvolver a sua autonomia e independência diante dos diferentes desafios. Tá? O que a gente tem que pontuar? Tá? Mesmo tendo o mesmo diagnóstico, que é o F84 para qualquer um deles, que é o transtorno espectro autista, nós temos o severo e o leve. Tá? Ambos têm o mesmo funcionamento cerebral.
mas tem dificuldades, porque o autismo ele tem dificuldades em 2 campos principalmente, que é a comunicação e a socialização. E por isso que embate tanto a questão do fazer pedagógico do professor. Por quê? Porque ele tem... Qual é a troca que se dá na maioria das vezes dentro das escolas? É a comunicação, é o social, é a troca. E a importância de pares saudáveis para que possa auxiliar um autista leve a se desenvolver na sua totalidade, se desenvolvendo com as suas características, mas potencializando o que ele tem. A maior dificuldade que eu percebo dentro dessa minha vivência educacional, Andréia, e vejo, né, quero que as mães se coloquem e ver se percebem assim, é que quando, diante de um diagnóstico, as ações, muitas vezes, elas não têm essas prescrições de distinção. E tampouco essas políticas públicas são pensadas para esses sujeitos com funcionamentos diferentes. Por exemplo, em Cachoeirinha, uma coisa que a gente tem batalhado muito é mães como a Miriam, investiram em educação ali, todo o tempo investindo com especialistas, tentando, e nós também, professores, e quando eles terminam o ensino fundamental, não vão para o ensino médio, vão ficar em casa. E aí todo o trabalho. Então, hoje nós temos em Cachoeirinha a necessidade, e eu sou uma pessoa, junto com a Fabiana, junto com tantas outras mães, né, que defendem um espaço de atendimento para sujeitos em fase adulta e adolescentes. Porque sai de um determinado grau da escola e não Sim, tem para onde porque ir. Não tem para onde ir. Então, imagina a Miriam, tá? A Miriam investiu, assim como a Julie, durante uma vida toda trabalhando autonomia, enfim, e chega lá na fase dos seus 17, 18 anos, ele não é absorvido no mercado de trabalho, tá? E aí, nem por no quê? ensino. Por quê? Porque, gente, a sociedade, ela ainda está formatada por padrões estabelecidos dentro de uma normalidade, tá? E isso vai desde uma pessoa com obesidade até uma pessoa com diferentes deficiências, tá? O que eu gosto de pontuar, tá? A deficiência, ela é diferente de uma doença. A deficiência, eles não têm cura. É diferente de tu quebrar uma perna e tu tem uma deficiência física momentânea, tu vai tratar, é uma doença e logo tu vai. É diferente de um paralisado cerebral, é diferente de uma baixa visão, é diferente de um surdo-cegueira, é diferente de um TEA. Tá? O que é importante pontuar? O TOD não faz parte da educação especial. Dislexia, disgrafia, todas essas não fazem parte do quadro da política da educação especial. A política da educação especial, ela tem uma orientação de quem são esses sujeitos que têm esses direitos ou deveriam ter esses direitos. Daí, tu está me dizendo que tem uma parcela, então, dos autistas que não vão ter, alguns, dependendo do diagnóstico, podem até continuar tendo algum acompanhamento, outros não. Muitos daí não. Tu fica no Ministério do Ar, assim, não tem para onde ir. E tu sabe que eu noto, eu não sei, né? Como eu levo o verão lá em Montenegro, eu tenho uma noção sobre todas as instituições das APAES. E o que eu percebo? Que cada uma tem a sua gestão conforme a sua direção. E não é um conforme padrão. A necessidade. E ali conforme é determinado público, conforme a idade. E não tem uma fiscalização para ser todos da mesma forma. Assim como a pestalose. E eu tenho notado isso, porque eu comparo as outras APAES dos outros municípios. E, por exemplo, lá, o Verón vai ter mais acompanhamento e vai seguir com outras tarefas, assim, outras oficinas, né, digamos assim, quanto algumas APAES, outras de outros municípios não. É porque as APAES, é importante, né, nós temos APAES que têm o viés clínico e não o viés educacional. Sim, daí não é todas as escolas que mantêm, tá? né. Quando eu falo ali da política da educação especial, são crianças, adolescentes que têm diferentes diagnósticos e as escolas têm essas dificuldades, tá? Que é a questão do TOD, que é a questão da hiperatividade, que é a questão da descalculia, da disgrafia, da dislexia, que são também dificuldades, transtornos de aprendizagem, e que esses não fazem parte da educação especial. Para a gente deixar claro aqui, né? Que estou vendo aqui que tem gente comentando, que bom que está esclarecedor, enfim, vamos lá.
O que nós podemos já, até pelo horário, gente, que loucura, vai ser 20 para as 8, né? E a coisa está boa. Mas para nós podermos, assim, quem está chegando agora, né? Nós estamos falando sobre autismo. Dia 2 de abril foi o dia de conscientização do autismo, mas não podemos falar só no dia 2 e nem só em abril também. Isso é ponto 1 aqui definido. As meninas aqui também concordam com toda a questão de que existe a dificuldade de se identificar características, sintomas, né? Eu vou pedir que uma de vocês me pontue de forma objetiva alguns sintomas, para que quem está ouvindo identifique também, para que a gente possa ajudar familiares, amigos, né? Enfim, possa ajudar a pessoa a perceber o que está acontecendo, né? Que não é uma criança mal educada, não é um pai que não impõe limites, enfim. Vimos essa questão e também a questão dos pais que acabam não aceitando, demoram para aceitar e, conforme as gurias têm falado aqui, conhecem e participam de associações, enfim, e grupos, não tem esse amparo, né, aos pais, aos familiares, a questão emocional, a questão psicológica, e quantos desafios esses pais enfrentam logo no início, né, e a vida toda, mas no início é mais impactante, né, gurias? E quando tu fala também assim, prof. Isabel, na questão da educação bem forte, os nossos professores estão preparados para identificar, né? Porque às vezes a criança, como eu vi aqui, são vários os diagnósticos, né, que podem vir junto. Sim. E os nossos professores, eles estão preparados para identificar algo e alertar os pais, porque tem escolas de turno integral, né, manhã e tarde. O filho passa mais com a professora, com o professor, do que com os pais. O pai e a mãe deixa de manhã cedo, o filho estava dormindo, acordou o filho, arrumou, levou para a escola. Chega o filho vai dormir. Então, o pai não convive, passou a conviver na pandemia. Casais passaram a conviver mais na pandemia e pais começaram a conviver com filhos. É algo muito triste, uma vez que eu ouvi, muito triste. Mexeu muito comigo, que a mãe e o pai disseram assim, esse não é meu filho, eu não conheço essa criança. Claro que não conhece, né? Claro que não conhece. Não convivia com o filho e a filha, entregava dormindo e chegava em casa com a criança dormindo. Então, não convivia, pais que não conheciam seus filhos. E eu falo isso com um pouquinho de dor, gurias, porque eu, por um período, né, bem longo aí, eu não vi meu filho crescer. Mas ele estava em casa, tinha sempre uma pessoa que cuidava dele. Sou muito grata a todas que cuidaram dele. Mas eu não vi meu filho crescer, né? Então... meninas, essa questão, fala um pouquinho dessa parte dos professores. Eu vou querer que a Miriam ou que a Julie me pontue, ou a Miriam me pontue algumas características, a Julie outra, para que nós possamos, né, alertar pais e mães, ajudar pais e mães, familiares, enfim, né? Bom, eu vou ser breve também, fazer o teu tempo, deixa eu só ouvir a prof que estava falando da educação. Ele me fala dos nossos profissionais da educação. Desafio para os profissionais também, né, prof? Eu acho que os professores, eles são verdadeiros heróis, tá? Porque eu digo que na educação chega a todos. Chegam todos. E muitas vezes chegam nas escolas sem o diagnóstico. Passaram uma primeira infância totalmente na casa da avó, às vezes numa educação infantil que ainda, né, percebia, mas na educação... Se é grau baixo, leve, na educação que se diz, infantil, né? O brincar, né? A gente começa a ver alguns sinais, então isso é importante. Mas chega na escola, né? A educação infantil, ele é uma etapa importantíssima dentro da educação básica, porque é ali que a criança está chegando e ali a gente vê, por exemplo, a criança autista, ela não simboliza. O que isso não simboliza? Ela não pega um carrinho e faz brum, brum, tá? Ela geralmente enfileira esse carrinho, ela fica rodando aquela rodinha. Por que eu, às vezes, não defino assim, muitas características? Porque nem todos têm o mesmo funcionamento. Tá? Cada um é um. Vai se apresentar de uma forma. A questão é tão individual e particular de cada um que, às vezes, por exemplo, assim, se a gente pega alguns teóricos, eles trazem muito assim, né? Não fixa olhar, não fala, né? Uma série de coisas, né? Tem dificuldade de manter uma relação com o outro, ainda se fecha, mas muitos não têm essas características e são e não se relacionar muito, pode ser um perfil nem todos têm a questão da música, pode ser o perfil comportamental dele, pode ser a linguagem de amor, não gosta de toque físico. Isso. Então, por isso que às vezes é tão difícil, e eu não gosto de fechar,
Sim. Né? Porque eu acho que não cada tem como sujeito fechar. Eu vou falar no campo da educação especial como é que funciona, né? Os professores, né? Os professores, eles são realmente muito sensíveis. Muito sensíveis. Eles são aqueles que detectam e realmente é muito difícil a gente chegar para um pai e dizer para ele, olha, o teu filho tem uma hipótese. Eu presenciei isso. Em 2017, quando eu cheguei na escola em Cachoeirinha que eu trabalhava, e eu pegar crianças que eu via nitidamente, porque quando a gente tem uma certa experiência, isso fica mais né, tranquilo da gente pontuar algumas questões com as famílias, e as famílias dizerem, olha, mas eu acho que não, ele é assim porque ele puxou o pai, ele puxou, né, a fuga do diagnóstico. E aí, quando a gente faz esse diagnóstico ali, nós, os especialistas, a gente faz uma hipótese diagnóstica. O que é importante colocar? O diagnóstico ele só pode ser fornecido por um psiquiatra ou por um neurologista. Psicólogo, especialistas, eles têm hipóteses diagnósticas desse sujeito, desse funcionamento, mas a gente não tem como laudar nada, tá? Dentro da perspectiva educacional, eu vejo os professores a importância de profissionais dentro das salas de recurso. O que é a sala de recursos, né? Isso está na política pública. As salas de recursos são ambientes, se vocês querem saber se o seu município tem lá no MEC as escolas que têm as salas de recursos, que tem que ter profissionais habilitados com a educação especial e capacitados para este fim. E este profissional é o responsável por fazer essa flexibilização curricular junto com seus professores da sala regular. Tá? O maior desafio está em a gente conseguir dar treinamento para essas pessoas, fazer com que essas pessoas saiam dos bancos das faculdades, enfim, com conhecimento teórico e a gente consiga consolidar com uma ação prática. E, principalmente, eu acho que quando a gente se fala em inclusão, e seja ela na esfera que for, seja educacional, seja no campo da saúde, exige investimento. Investimento, tá? Porque eles vão precisar de terapias, eles vão precisar de fono, eles vão precisar de estimulação precoce, eles vão precisar de uma série de atendimentos e essas famílias precisam de um grupo de apoio. Não se tem. Se tem, o cobertor é muito curto, tá? E dentro se tem para um lado, não tem para o outro. E nas escolas, a dificuldade de alguns monitores. E aí eu ia colocar, dentro das escolas, por exemplo, nós temos o professor, que tem uma turma que 2 anos, gente, ficaram de modo remoto, e hoje eles estão dentro das salas, tá? Com todas essas dificuldades e lacunas, e nós temos a dificuldade também de ter os monitores de apoio a esses sujeitos. Que é a maior reclamação das mães, né? E gurias, estou aqui acompanhando os comentários, né? E, gente, beijo a todos, né? A todas aí. Sabe que se eu ocupar o tempo aqui para mandar os beijos, eu vou esquecer de alguém. Depois vou levar puxão de orelha no meu WhatsApp, porque às vezes eu levo puxão de orelha que eu mando beijo para um, mando para o outro. Beijos a todos e a todas. Vão compartilhando o link aí para que mais pessoas possam assistir. Depois o programa gravado. O programa fica gravado. Você pode assistir a hora que você quiser pelo seu celular, na palma da sua mão, pelo seu computador. Você pode assistir a hora que quiser, quando quiser. Miriam, o que tu nos traz mais para complementar aí o que nós temos falado? Porque podemos ficar aqui mais de 1 hora e vamos ter muita coisa para falar, né? Mas o que tu queres compartilhar mais conosco que tu acha importantíssimo para os pais, que tu acha importantíssimo para quem está nos ouvindo, né? Seja do judiciário, seja do meio político, seja do meio social, enfim, não importa, mas que é importante para a gente poder cada vez mais falar do tema, para que a gente possa cada vez mais colaborar. Esse é o objetivo também do programa, contribuir na vida das pessoas, para que juntas a gente possa, com informação de qualidade, com orientação de qualidade, a gente possa contribuir para melhorar a nossa sociedade. Eu acho que assim, é muito importante, eu vejo ser um pouco ignorado qualquer sinal que a criança dá. Qualquer sinal. Não pensar isso é coisa da sua cabeça. Não pensa que é coisa da sua cabeça. Se você sentiu que tem alguma coisa errada, procura um médico. Porque procura um especialista.
porque quanto mais cedo vier um diagnóstico, mais fácil vai ser o acompanhamento dessa criança, né? O desenvolvimento dessa criança. Então, assim, eu vejo pessoas negando alguns comportamentos. Pode não ser nem o TOD, nem o TEA, nem o TDAH, mas não ignore algum sinal, né? Eu mesma, você é louca, você está vendo coisas onde não tem. Mas eu percebia alguma coisa diferente. Eu não tive outro filho, mas eu percebia comportamentos diferentes. Então, assim, para os pais, principalmente para as famílias, não só os pais, mas os avós, os tios, não ignorar os comportamentos, né? Procurar ajuda e se não fosse isso, eu ia deixar passar batido e achar que era só uma falta de educação, né? Uma criança levada. E eu vi uma vez uma reportagem, o tema era, o título era assim, casos graves de autismo leve, porque foram ignorados no começo, aí chegou na adolescência, estava gravíssimo, não porque a criança tinha um autismo mais acentuado, mas porque não tratou o leve e aí acabou complicando, né? Sim. Então, é muito importante, eu acho que isso é muito importante. E a questão alimentar, que a gente já comentou. Ela estava falando aqui que ela não gosta de fechar os sintomas, os sinais. Claro, tem alguns que são muito são que eles bem correspondem a alguma coisa, porque é importante, porque se a gente falar tecnicamente, né, eu não sou neurologista, né, nem psiquiatra, embora comecei meu pós de neurociência e tem um depoimento extraordinário, mas se eu ocupar o tempo aqui, tu não vai falar e nem a Júlia. O que acontece? Eu não sou, né, nem neuro, nem médica, enfim. Mas tem sintomas que são comuns ou que podem colaborar, contribuir com os nossos ouvintes, né? Que assim, para mim, no meu caso, foi o atraso na fala, a estereotipia, que é manias, né? São manias de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, ou gostar das coisas. Né? A ecolalia também, que é a repetição de frases, de palavras, e a autosseletividade, a seletividade alimentar. É uma autosseletividade alimentar, né? É uma autorrestrição deles mesmos, questão de textura, de cores. Não posta de nada misturado, né? E o Luiz Fernando apresentou isso e foi onde que eu comecei a empreender por causa dele, porque ele restringiu muito a alimentação, então eu tinha que oferecer de tudo para ver o que ele aceitava. E nessas experimentações, né, oferecendo uma coisa e outra, ele gostou muito de farofa, e a farofa acabou virando um negócio para mim. Eu desenvolvi uma farofa, joguei no mercado aí, faz bastante sucesso, é uma delícia. Às vezes ele não come, passa um tempão sem comer, mas foi por causa dele que veio, né? De uma dificuldade que eu tive de alimentar meu filho, acabou surgindo uma oportunidade de empreender. Que legal. Gente, se vocês conseguissem ver a emoção que a Miriam dá, eu gosto muito. Eu gosto muito desse depoimento, porque a gente ressignificar as coisas, né? Sim. E, Julie, me fala aí mais um pouquinho, né, sobre a tua vivência aí, sobre a tua luta, tu que milita nessa área bastante, busca contribuir bastante com outros pais, outras famílias, né? Na verdade, assim, André, o Verón era bem clássico, assim, né? Que ele é autista, que ele deu os primeiros sinais mesmo sobre o andar, caminhar, o não fixar os olhos nas pessoas, a socialização, a limitação em alguns brinquedos, em participar em conjunto com outras crianças. Alguns costumes, por exemplo, ele tem até hoje, não deixar colocar a mão na barriga, a sensibilidade das mãos e dos pés, o corte de cabelo. Corte das unhas. Das unhas ele não aceita, né? Então ele toma uma medicação para ele ficar sonolento, né? O neuro dá uma medicação bem forte, que é da neonatal usado, e para eu conseguir fazer a higienização dele até hoje, né? Mexer no umbigo não pode. A questão da alimentação, tudo é com farinha. Tudo é com farinha que ele tem. Já passou pela fase das cores, a textura, hoje está bem melhor, né? O líquido. Então, assim, tudo requer, eu digo assim, um olhar dos pais prestarem atenção e buscar uma ajuda profissional, né? Que tudo é importante, né? Todo e qualquer sinal é importante.
E é um profissional, né? Eu sempre recomendo, assim, ir ao neurologista, né? Eu sou dessa opinião. Sim. E é o que vai olhar, examinar e encaminhar de forma correta para o que precisar. Gente, tanta coisa. A prof. Isabel muita ali coisa. tá que não se aguenta louca para falar, porque é muita informação. E quando nós temos informação para passar, que nós queremos contribuir na vida dos outros, nós queremos despejar para que as pessoas tenham mais informação. Eu preciso também, se me permite também falar na ajuda, no amor, né, na família. Porque assim, graças a Deus, eu tenho a ajuda do meu marido 24 horas, que é um super pai. Só tenho a agradecer. Isso é muito importante. É um pai extremamente amoroso. E, infelizmente, a gente vai em muitos lugares que encontra muitos pais que abandonam, se separam, não permanecem juntos. Né? É bem comum, né? Acidente aqui, foi só uma latinha de balas que caiu no chão, amigas. E graças a Deus. E o vô, o meu pai, que é muito presente, também participa muito. Então, eu digo assim, graças a Deus a gente tem todo esse amparo, essa ajuda na família, né? Não são todos que têm, né? Eu não tive. Eu não tive apoio nenhum, tanto porque porque eu não tenho pai nem mãe. O pai morava fora do Brasil na época e não aceitava o diagnóstico, então eu fiquei praticamente sozinha. Eu não tinha rede de apoio nenhum. Não tive. E, gente, olha só, eu já estou passando dos meus minutinhos, mas como hoje o Hugo Larroque não está na assistência, ele não está fazendo assim 5 minutinhos, 3 minutinhos, né? E o Juliano, né? O Juliano sabe que o nosso programa é extraordinário e ele vai me dando um arrigo aqui, ele vai me dando um arrigo, assim, sabe, gente? Coisa boa ter o Juliano aqui conosco, Fabiano Brasil e Poestream está de parabéns pela presença dele conosco. Mas, amigos, precisamos encerrar o programa e eu deixo sempre o convite para vir no próximo. A Miriam sabe, já está aqui. E as meninas, eu deixo o convite também para estar no próximo, certo? Certo? Ó, estamos eu quero te dar um presente eu também. Tenho um mimo. Tenho um mimo. Presente. Uma camisa da nossa associação. Uma camiseta da associação, que nem a que tu estás. Não, é de outro modelo. Essa é uma empresa do Rio Grande do Sul que foi para Garopaba e que nos ajuda. Que linda! Muito linda, gente. Que linda essa aqui. Ai, amei, mas por isso que é tua. Mas a informação pela mensagem é ótima. Gente, muito obrigada. Imagina. E meninas, olha só. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que é algo que no momento foi muito difícil para as duas, né, prof? Eu acho que para as duas no início seria muito difícil falar sobre, né? Mas hoje vocês já estão aí servindo de instrumento para ajudar outras famílias, outras mães, e é bem como eu disse, quanto mais a gente tem o conhecimento, mais queremos compartilhar, porque queremos ajudar outras famílias, outras mães. É só com informação. Né? E eu quero dizer assim, um abraço a todos, beijo a todos. Quero dizer para você que as meninas falaram de alguns comportamentos, sintomas, e antes eu falava, né, a prof dizia, não podemos taxar, mas precisamos falar de sintomas, sim, para os pais despertarem para isso e mães. E eu quero falar para você, tem situações que é o perfil comportamental do adolescente, da criança. É um perfil que ele não é muito espontâneo, não é muito extrovertido, enfim. Outros casos é a linguagem de amor, não gosta de toque físico. Eu sou uma pessoa que a minha linguagem de amor não é toque físico, né? Então, eu não sou aquela pessoa que fica passando a mão toda hora, lambendo toda hora, beijando toda hora. Não sou. Faz parte de um perfil meu, mas também faz parte da minha linguagem de amor principal, que não é toque físico. Mas, como as meninas falaram, a qualquer sintoma, né? O que a Miriam falou? Sentiu? E mãe sente, né, Miriam? Sim. Sentiu? Não acho que é coisa da tua cabeça, não. E o que a Julie falou? Procura um neuro. Então, meninas que nos assistem, que vão nos assistir ainda no programa gravado, procurem pelo profissional da área, estejam espertas, né, despertas também para ajudar amigas, familiares, enfim. Nosso programa, repetindo aqui, tem a coordenação de produção da Andréia de Vargas, direção geral de Fabiano Brasil, apoio Choque Total presente a cada momento, Móveis do Bem, móveis para a vida toda, siga no Instagram, @Móveis do Bem, se inscreva no canal do YouTube do Poestream, se inscreva no meu canal também, Andréia Fioravante, me siga, @andreia.fioravante. Um abraço a todos, Deus abençoe, meninas, fale um abraço rapidinho aí, antes que o Juliano me diga lá, assim, nem um minuto. Viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço a todos. Um abraço, e eu quero só deixar um recado. Não permitam que o diagnóstico impossibilite vocês de lutarem pelos direitos dos seus filhos. Isso mesmo.
Tá? Gente, beijo, abraço, Deus abençoe a todos. Tchau. Até a próxima quinta, às 20 horas, Despertando Mulheres.